Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, Alter Vision, OneBeat. E aí, turma, voltando com mais uma super entrevista. Tenho agora duas personagens maravilhosas aqui. Eu tenho o grande Ricardo, que vai falar daqui a pouco sobre o mundo de jogos, entretenimentos e cultura. E tem a Loba aqui, que também vai falar com a gente sobre dois negócios fantásticos. Vamos conhecer um pouquinho mais desse mundo gigantesco de jogos e entretenimento. Quero começar com você, Ricardo. Fala um pouquinho aí do teu negócio e a importância de um evento como esse aqui para você. Maravilha. Meu nome é Ricardo, eu sou diretor executivo da 42, Jogos, Cultura e Entretenimento. A gente é uma agência que cria experiências voltadas para essas três vertentes, não somente para poder atender o nosso público, o consumidor final, mas principalmente para poder estabelecer como um elo entre as marcas e instituições que queiram se conectar com essa comunidade de forma mais assertiva. Dito isso, nós temos dois grandes produtos. O primeiro é o Onipolitan, que foi o precursor de tudo da nossa empresa. Na verdade, nasceu-se primeiro o produto para depois vir a necessidade de se ter a empresa para gerir o produto. Entendi. Então, foi um processo inverso. Geralmente, se cria-se a empresa para poder gerir um produto. Perfeito. No caso, a gente criou um produto. Eu gosto de dizer, viu, Ricardo? Veio a empresa. Não existe fórmula mágica, Exato. Né? E aí, o segundo produto que a gente teve, e foi um subproduto desse festival, é o nosso Gamepolitan, que hoje ele está incrível, está enorme. É um evento que já vai fazer 14 anos e ele é dedicado para poder mostrar o nosso ecossistema de games no Norte e Nordeste. Não somente jogos digitais, mas jogos analógicos e jogos físico-motores, seja no aspecto da educação, do entretenimento, da esportividade eletrônica e da pesquisa na área acadêmica. Muito bom. A sua jornada empreendedora, por que a sua decisão de ir para esse mundo de jogos e entretenimento? E explica um pouquinho, claro, da sua empresa, do seu negócio. Hoje eu tô aqui meio que num papel duplo, né? Sim. Porque eu tô tanto representando a minha empresa, quanto também tô representando a associação da qual eu faço parte. Então eu vou começar pela associação, porque minha jornada começa na associação. Eu sou Loba Matos, eu represento hoje a Associação de Desenvolvedores de Jogos do Estado da Bahia, a Bind. A Bind, ela vai surgir lá em 2015 no Gamepolitan. Que bacana essa conexão aí. Testemunha. E ela, inclusive, me antecede. Quando eu começo a desejar trabalhar com jogos lá em 2016, eu faço um curso no Senac. E nesse processo de me aproximar, eu passo a me aproximar da associação. Inclusive, colaboro com o Ricardo na construção do Gamepolitan. Estava me entregando em 2018. Né? Que a gente teve um espaço bastante privilegiado de exibição. E com a pandemia, eu sou urbanista de formação. Eu trabalho com política pública voltada para o espaço urbano. A gente volta da pandemia, a gente está no processo de reconstrução da associação e a gente precisava de alguém que desse conta de lidar de política pública. E aí eu entro para representar a associação, ainda não como presidência, só como interlocutora. E ao mesmo tempo, em paralelo, eu estava terminando o processo formativo da faculdade e eu volto a fazer jogos por diversão. E nesse processo, eu acabo fazendo um jogo que a gente identifica que tem um potencial de lançamento. Ele acaba virando o Moth Planet. E desde então eu atuo tanto na associação quanto primariamente dando consultoria empresarial para empresas de jogos. Sim. Né? Visto que fazer jogo no Brasil é um negócio caro, retado, e também é difícil porque a parte das pessoas que querem fazer jogos, elas se percebem como agentes criativos. E o agente criativo não necessariamente quer fazer venda. Sim. Então, tem um trabalho de reconhecer-se enquanto agente econômico e elaborar empresa de forma que você possa potencializar esse trabalho criativo, que é o tipo de trabalho com que eu me aproximo. Legal. Loba, eu vou continuar contigo aqui. Você falou dois pontos que eu acho super importantes. Eu queria saber a tua opinião sobre a importância de conexões e a importância do vender para aquelas pessoas que, como você mesmo falou, se veem como pessoas criativas, mas que só a criatividade, depois a gente chega aí, Ricardo, não é suficiente. A gente trata a prática empresarial como uma coisa à parte. É meio como se a gente tratasse o trabalho administrativo não como trabalho, como vocação. E tem algo disso que eu acho que acaba sabotando, particularmente pequenos empreendimentos, porque o trabalho administrativo é um trabalho. É um conjunto de atribuições e funções e processos, dentre os quais o processo da venda,
que é a capacidade de reconhecer valor monetário dentro das atividades produtivas e de enquadrar essas atividades de uma maneira que um público possa identificar como algo que mereça ser comprado. Esse é um trabalho muito sistematizado, né? Existe uma razão pela qual as pessoas passam anos em administração, em marketing, né? Então, se a gente quer fazer uma atividade econômica que passa pela administração de uma empresa, que passa pelo processo de venda, eu preciso me apropriar desses conhecimentos e entender que eles são tarefas separadas, né? E necessárias. E necessárias. Porque uma coisa é você... eu sou um coletivo artístico independente, eu estou fazendo arte pela arte. Cara, você não precisa saber vender. Se você quer que esse conjunto de práticas, que são práticas trabalhistas, que são práticas laborais, se transforme em uma fonte de renda, você precisa de um mecanismo que lhe permita comunicar esse produto para um público que vai, então, lhe remunerar e essa remuneração vira renda eventualmente. Então, tem um desligamento de coisas que precisam ser entendidas como complementares. Né? E eu acredito que, com muita frequência, esse desligamento, né, a compreensão de que não são um conjunto de tarefas, é um lugar a ser representado, aí você normalmente tem uma pessoa da equipe que também é criativo, mas que fica com todo o trabalho administrativo. O cara pira... Perde o criativo. E não consegue ser um bom administrador. Se a gente reconhece que são pequenas tarefas que podem ser distribuídas pela empresa, você redistribui esse conjunto de atividades e garante que todo mundo possa se beneficiar do processo. E aí eu vou falar das conexões. Às vezes, a empresa sozinha, particularmente quando menor, mas inclusive quando vai crescendo em termos de volume de profissionais envolvidos nas tarefas, ela não dá conta de tudo. Ou mesmo que dê, pode não dar para todas as circunstâncias. Então, criar uma... Eu gosto de brincar, a minha empresa é a Alcateia. Alcateia porque eu sou a loba, é um trocadilho fácil, mas tem um segundo... Eu jamais pensaria que a próxima motivo... Bom demais, sensacional. Tem um segundo trocadilho escondido, né? Porque a alcateia, você tem um verbo derivado disso que é alcatear, fazer bando. E alcatear tem um verbo embutido aí que é o tear, de tecer. Que bacana. Então, eu sou da opinião de que a gente não faz nada sozinho. Então, criar um conjunto de conexões, criar uma trama de relações, né? Essa tecelagem, essa costura, ela permite que nos momentos que meu fio é mais fraco, eu possa puxar o fio de outra pessoa. Hoje, inclusive, a minha empresa Alcateia, ela tá naquela etapa assim, saindo da ideação, da validação, para entrada no mercado, e muito do que eu ofereço, ele é pressuposto na minha capacidade de mobilizar parceiros e fornecedores que vão complementar a minha atividade, porque eu sei que eu não preciso dar conta de tudo, eu não preciso saber de tudo. Eu posso mobilizar parceiros, eu posso mobilizar agentes que compartilhem dos meus princípios e valores e oferecer um produto mais qualificado com a certeza que a gente vai conseguir entregar. Fantástico, fantástico. Ricardo, eu queria trazer para a tua realidade, saber a importância, né, do teu evento, que inclusive a empresa dela saiu para exatamente o conhecimento do mercado, a formação das alcateias, das comunidades e também a fazer e construir as conexões. Você falou uma palavra muito importante, comunidade. Toda comunidade precisa de um espaço para se manifestar, precisa de um espaço para poder mostrar sua identidade com o mais importante, respeito. E as pessoas precisam ser percebidas dentro dos seus ambientes, os outros ambientes precisam perceber este ambiente. E é a partir deste movimento e a partir dessa necessidade de manifestação que surge o Gamepolitan. E ele surge através de uma inquietação familiar. Meus pais tinham preconceito com relação a jogos digitais. Desde a minha infância, eu falei, isso aqui não é brincadeira, tem muita gente que ganha dinheiro com isso. Tem muita gente que trata isso de uma maneira séria no impacto do mercado. E aí foi com essa motivação que eu criei o Gamepolitan, para poder mostrar primeiro para o meu círculo familiar de que isso aqui não é só uma brincadeira de criança. É um produto que crianças consomem sim, mas quem está do outro lado para poder fazer com que essas crianças consumam isso são adultos que têm uma visão estratégica sobre esse tipo de negócio, para esse tipo de mercado. Então tem muitas outras pessoas também interessadas dentro desse ecossistema, não somente como um produto, mas também de potencializar suas habilidades dentro daquele produto que até o próprio desenvolvedor jamais imaginaria que fosse possível fazer com aquilo. Então, assim,
as conexões elas são fundamentais, mas para que elas também aconteçam, elas precisam ter um espaço seguro para poder manifestar o seu trabalho da melhor forma possível, no seu maior potencial possível, para que outras pessoas que estão fora da bolha percebam isso e encarem isso como uma novidade que pode ser absorvida também para fora da sua bolha, e isso cada vez mais se multiplicar e outras pessoas também enxergarem isso como novas oportunidades de negócio. Então, o meu trabalho aqui é um trabalho de fomento. Tá. Mas não existe fomento sem existir pessoas que queiram fazer com que o seu trabalho e a sua vontade seja percebida por outras pessoas. Tem algo muito central aqui da fala do Ricardo, que para mim orienta muito, inclusive, o meu trabalho, que é o trabalho. Eu tenho uma memória, eu acho que é o Paulo Cardoso, o ator, que ele tá dando uma entrevista no carro e ele fala: no Brasil a gente tem muita dificuldade de dar valor ao trabalho. A gente paga uma casa de 1 milhão, mas a gente não paga R$1.000 pro cara que vai limpar a piscina. E eu acho que um dos elementos fundamentais desses espaços é, primeiro, que a gente reconheça o trabalho, né? Assim, eu sou urbanista, já mencionei isso. Um dos autores que a gente usa muito é o Milton Santos, que é um baiano, de Brotas de Macaúbas, talvez um dos maiores, se não o maior geógrafo do século XX. E ele vai dizer que tudo que a humanidade produz é produto, mas só aquilo a que a gente atribui valor monetário é mercadoria. A gente confunde o lugar do produto da mercadoria e nisso a gente desvaloriza o trabalho da produção. Sim. Todos os seres humanos realizam trabalho. É uma condição inescapável da humanidade e da existência, fundamentalmente. A gente produz coisas. Nem sempre a nossa produção ela vai ter valor monetário. Ela pode ser trocada por bens e serviços numa economia de mercado. Mas reconhecer enquanto trabalho, valorizar esse trabalho, nos reconhecermos entre nossos pares, isso nos ajuda a qualificar-nos enquanto pessoas que trabalham e que exercem essas funções. Eu acho que uma das coisas mais extraordinárias que surge não somente do Gamepolitan, mas até mesmo da BTX, é que já vai ter um perfil mais voltado para pessoas que, em teoria, já estão mais avançadas nessa estruturação de empresas e afins, é a capacidade de olhar para um contexto diferente e se ver nesse contexto. Isso que eu achei que era brincadeira é trabalho também. Ou pode ser trabalho remunerado. Sim. Trabalho capaz de gerar mercadoria para além do produto. Né? E se não há consciência, né, Ricardo, não há o valor. Porque se eu não entendo, né, tem aquele lance que eu só reconheço o que eu conheço, né? Se não tem essa expansão de consciência para eu saber que isso é um trabalho e eu não consigo enxergar aqui, não tem valor, né? Aí eu vou só fazer bem cri-cri, bem acadêmica, terrível de minha parte, né? Valor tem, porque valor tudo tem. Não tem preço. Porque preço é quando o valor quando o valor está associado com o dinheiro. Sim. E aí eu falo isso, inclusive, no lugar tanto de artista, tá? Eu faço o jogo, mas eu sou artista. Mas assim, pensando na comunidade do qual o Ricardo fala, cara, os cosplayers não estão fazendo porque dá dinheiro, mas tem muito valor. Tem uma criatividade ali que efervesce, que está latente, presente, que precisa ser acolhida. E não porque ela vai gerar necessariamente valor financeiro. O que não significa dizer que a gente não possa reconhecer as potencialidades disso. Sim. Esse seu ponto de vista é interessante, mas é um pouquinho diferente, mas o teu complementa, porque eu penso o valor a partir de quem vai pagar, né? Então, eu tenho uma frase que eu vou dizer que tudo é caro quando o valor não está claro. Então, eu tenho valor e concordo contigo, mas se as pessoas que vão adquirir o produto, que é um preço, se ele não vê o valor que compense o que ele vai pagar, ele não paga ou acha caro, né? Precisa entender, principalmente, quais são as características e os diferenciais e como aquilo pode impactar na vida dela. Sim. Seja nos aspectos de trabalho, de fato, de uma simples prestação de serviço, mas também nos aspectos emocionais. Por que a gente paga o ingresso de um cinema? Sim. Por que a gente paga o ingresso de um show? Entendeu? Então, assim, esse tipo de valores também emocionais é que pesa bastante, porque a gente precisa mostrar para nossa sociedade que nós também produzimos jogos. O que o filho de uma mãe ou de um pai tá ali dentro trancafiado no quarto tentando fazer uma programação e botando um jogo ali para poder os amigos jogarem, já é um primeiro passo para poder dar uma escalabilidade a nível internacional sobre aquele produto. E o mais importante, a gente precisa enxergar que nós temos CNPJs trabalhando com isso aqui na nossa cidade, no interior do estado, e que isso precisa ser visto para poder ser valorizado e, a partir disso, justificar o preço do qual ele é cobrado.
É isso Então, aí. assim, esse é o nosso papel de fomento. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse processo de curadoria. Temos 14 jogos aqui selecionados. 14 jogos? 14 jogos. São estúdios baianos com seus jogos aqui, já inclusive para publicados. O de Lobo é um deles que está aqui sendo expostos. Legal. E Alcateia presente. Alcateia presente. E além disso, nós temos jogos que estão em fases já avançadíssimos de desenvolvimento, onde os desenvolvedores estão aqui coletando feedback em loco do próprio público. E o que eu vejo o que a fala mais comum que a gente está tendo aqui no stand, e quando a gente fala, é jogo da Bahia. É sério, é jogo da Bahia? Peraí, deixa eu ver. Às vezes chega assim, eu não, só tô aqui dando uma olhadinha e tal, achando que é mais um daqueles vários jogos que tem disponibilizado no mercado. Só pra você ter uma noção, a gente tem mais de 1000 jogos sendo publicados por dia nessas plataformas. Sério? É absurda a quantidade. Mas quando a gente fala, não, isso aqui não é qualquer jogo, não. É jogo daqui de Salvador, produzido por estúdio baiano. Peraí, é sério, deixa eu sentar aqui que eu quero experimentar. E, inclusive, reconhecer que esse é um recorte muito seletivo da indústria. Embora o Ricardo teve o cuidado de trazer, inclusive, jogos que foram feitos para serem aplicados no espaço de sala de aula, hoje a compreensão que a gente tem é que jogar uma linguagem. E com a linguagem você pode comunicar aquilo que você deseja. Então a gente tem hoje colegas de empresas de jogos baianos que não estão expondo com a gente e estão sentados em outros estandes porque eles fazem jogos para a indústria, jogos para capacitação. É um mercado enorme, né? Então, são jogos aplicados. Isso. São jogos aplicados. E eu acho que vou puxar de volta a questão do valor, porque ela é uma questão, enquanto artista, é uma questão muito cara para mim. Sim. A gente não pode cair na armadilha, né? E eu falo no lugar de alguém que trabalha primariamente com produtos intangíveis de valor simbólico. Então, assim... E que é mais difícil ainda das pessoas conseguirem tangibilizar, entendeu? Nossa, muito difícil. É verdade, existe como código. Mas, na verdade, o produto não é a coisa em si. É a experiência que a gente proporciona. É diferente, né? Comprei por tanto, vou vender por tanto, quero ganhar tanto. É totalmente diferente, né? Então, ou é conta de padeiro. Ou a gente aprende a reconhecer não somente o valor do trabalho envolvido nessas obras, mas também o fato de que elas escapam à dimensão puramente utilitária, ou eu acho que a gente inclusive se empobrece. E é sempre muito, muito difícil falar disso, porque eu acho que no lugar de alguém que atua com consultoria empresarial e trabalha com agentes e que sou um agente cultural, né? As linguagens pelas quais a gente descreve o mundo, elas são profundamente díspares. Como nos diriam os saltimbancos, juntos somos fortes. Certo. Muito do que eu acho que é central para que a gente possa, inclusive, construir enquanto setor econômico, enquanto setor produtivo, mas não somente, hoje, enquanto associação, eu represento o setor produtivo, mas há uma dimensão da fruição, uma dimensão da distribuição que Ricardo está muito mais próximo do que eu, que a gente não necessariamente tem condições de dar conta na representação, mas que está muito presente. A gente só tem como, de fato, se fortalecer enquanto indústria no instante que a gente se reconhece nas nossas diferenças e não tenta planificar tudo. A gente é diferente e isso é bom, porque isso significa que a gente se complementa. E precisa ser diferente para poder a gente gerar uma unidade. E uma pluralidade. Sim, sim. E essa diversidade também, que amplia a capacidade de visão e de alcance, é fundamental. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição. Atenção! Já é obrigatório o pagamento integrado na Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Ceará e Goiás. Vários outros estados estudando também esse formato. Isso significa que ao emitir sua NFCE, sua nota fiscal de consumidor eletrônica, o pagamento deve ser capturado automaticamente, sem digitar o valor em maquininha de cartão de crédito antiga. Se você é empresa de software, conheça o SmartTEF, a solução de TEF móvel de baixo custo que atende à legislação. Se você é comerciante, fale agora com sua empresa de sistema de PDV ou ERP. Com o SmartTEF, você ganha mobilidade, segurança e fica em conformidade com a lei. Acesse smarttef.com.br. SmartTEF, fácil, rápido e seguro. Quer fazer sua loja vender mais?
você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. Você que tem loja física, sabe quantas vendas deixou de fazer hoje? A Alter Vision é uma inteligência artificial que analisa as imagens das câmeras de segurança da sua loja e mostra quantas pessoas entraram e saíram sem comprar nada. Você recebe direto no WhatsApp dados em tempo real de fluxo, taxa de conversão e até uma média dos seus concorrentes. Com a Alter Vision, você toma decisões mais precisas e faz sua loja vender mais usando as câmeras que você já tem. E tem condição especial. Acesse altervision.com.br e use o cupom ALTERCAST. A Loban falou uma coisa interessante, que é essa cadeia produtiva, né, que vai da distribuição, da criação, não é apenas uma atividade. Primeiro, como é que está esse ecossistema? Segundo, quais são os desafios para avançarmos aqui na Bahia, para que o jogo deixe de ser o jogo do Bahia e seja o jogo da Bahia, né? Que é essa a diferença. Cara, eu vou ser bastante sincero. O primeiro passo de tudo é reconhecimento. A partir do momento em que você olha para a produção que a gente tem e fala, não, isso é importante, isso precisa ser visto, já é o primeiro grande passo para poder a gente sair do Bahia, para poder se tornar para a Bahia e para o mundo. Certo. Então, assim, e aí entra um gancho muito importante, que é justamente qual é a importância que a BTX tem com relação ao Gamepolitan. Qual é a importância que o Gamepolitan tem para o BTX. Sim. E, claro, para os desenvolvedores. É de fazer esse trabalho de reconhecimento. A partir do momento em que o Sebrae e a SECT fala conosco e fala queremos o Gamepolitan dentro da BTX, é porque a BTX e há um reconhecimento aí, né? A BTX e... BTX não, mais do que BTX. O Sebrae e o governo do estado entendem que o trabalho que a gente tem da nossa indústria de games na Bahia precisa ser relevante, visto, precisa ser mais ainda. Não somente isso, precisa ser visto pela nossa sociedade. Não é a sociedade de consumidor final, é a nossa indústria, são os nossos startups, são as instituições públicas que estão todas aqui presentes. Precisam entender que a gente trabalha com games, não é com uma brincadeira não, a gente tem vários jogos que são direcionados para entretenimento, mas também temos jogos aplicados para poder ajudar no processo de fomento da indústria, de capacitar. Você vai entregar uma grua portuária de mais de $500 milhão para uma pessoa que nunca operou um negócio desse na vida? É muito mais fácil você criar uma experiência simulada disso, que você trabalha com jogos através disso, com simuladores, para poder você fazer a capacitação dessa pessoa, e quando ela vai operar uma grua dessa, ela já sabe quais são os equipamentos e as peças e os aplicativos que tem que rodar ali na hora. E até entender... mitiga os riscos de danos dos equipamentos. E até entender, a gente teve outras pessoas da indústria de games aqui e foi dito o tamanho da indústria, que é maior do que cinema, do que entretenimento. Exato. E quando pensa ainda, que eu acho que esse ponto do reconhecimento, mas também tem um ponto do conhecimento que a gente falou aqui, de que não é só o jogo do entretenimento, né? Quando a gente fala em game, isso é interessante. Se você puder, inclusive, dizer quais são as áreas, a área aplicada em empresas e tal, ou seja, tem muita coisa. Você já acabou de falar uma coisa que é de simulação, né? Então é muita coisa. E tem uma coisa bacana, que agora há pouco eu tive essa experiência super legal. Eu tava visitando aqui um dos stands e eu me deparei com um jogo que busca mostrar o Museu de Arte Sacra daqui de Salvador. E foi desenvolvido por um estudante fazendo seu projeto de pesquisa de trabalho e conclusão de curso do IFBA. Sim. Isso precisa ser visto pela sociedade, isso precisa ser percebido. E ele fala que foi um projeto de pesquisa de 1 ano, e em que 1 ano ele só teve a possibilidade de fazer apenas uma única visita técnica, porque ele é do IFBA lá de Paulo Afonso, para poder desenvolver toda essa experiência. E só com um pouco que ele conseguiu vivenciar nessa visita técnica, ele quase que reproduziu por completo a igreja. Fantástico. E tá sensacional a experiência. Então é nesse lugar que eu falo da importância da percepção, da valorização, de mostrar para a sociedade o que a gente está produzindo, que não é somente entretenimento, é a gente gamificar o nosso legado, gamificar a nossa história. A gente tem o Árida também indo por esse caminho, mostrando para o mundo a história do nosso sertão do Agreste, entendeu? Mostrando a parte da nossa história da Guerra de Canudos. Então, assim, tem muito o que ser falado. A nossa cultura é incrível, só precisa ser mostrada e só precisa ser trabalhada. Então, o BTX abrindo essas portas para o Gamepolitan, e o Gamepolitan fazendo essa curadoria de mostrar os CNPJs que nós temos aqui, fazendo o trabalho já com os produtos já
lançados. Produtos em estágios avançados. Não é de ideação, desenvolvimento. né? Não é ideação, é realidade. Inclusive financiado pelo Fundo de Amparo de Pesquisa do Estado da Bahia, pela FAPESB, entendeu? Temos Isso. 3 jogos. Tivemos com o professor aqui falando. Pois é, temos 3 jogos de realidade virtual, um pela UFBA, um pela UNEB e outro pelo Senai Cimatec, todos eles sendo expostos no GamePod. Então, para poder falar sobre o quê? A independência da Bahia. A Batalha de 2 de Julho, a Batalha da Ilha de Itaparica. Então, assim, cara, a gente tem muito conteúdo para poder A falar. verdadeira independência do Brasil. Exato. Então, assim, eu acho que o maior desafio que a gente tem pela frente agora é continuar o trabalho de reconhecimento. Eu tô nesse cenário aqui há 14 anos e uma coisa que o Tauan falou é que eu achei, assim, que eu não esperava realmente, de fato, foi... Eu não conheço pessoa mais resiliente do que Ricardo, porque ele tá nessa há 14 anos, lutando por esse cenário. Você chegou, o mato tava alto, O né? mato tava bem alto, então tava capinando bastante. E até a história da Bind mesmo foi aquele processo. Tipo, eu queria ter desenvolvedores da minha segunda edição do festival que estivessem mostrando os seus jogos produzidos aqui em Salvador. Então eu saí batendo na porta de cada um. O pessoal, poxa, é legal, mas eu não tenho dinheiro pra poder botar isso. Eu não tô falando que eu quero que você pague pelo stand. Eu quero que você mostre o seu jogo dentro do meu festival, porque eu quero que outras pessoas conheçam sobre isso. E aí, um desenvolvedor tá ali, outro tá lá. Pô, você desenvolve também jogo? Eu desenvolvo também. Vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso. Ricardo, tem algum espaço aqui que a gente possa se reunir? Tem, toma aqui essa sala, entre aí. E aí nasceu a Bind. Que legal. E eu quero pegar esse gancho, eu acho, porque aí, falando já no lugar de associação, não existe indústria sem haver fomento. Não existe indústria sem haver ambiente de negócios. Não existe indústria sem haver demanda. E nosso problema não é necessariamente uma falta de demanda ampla. Vou ser bem ortodoxa. A base econômica de qualquer prática produtiva é a demanda local. Hoje a gente não tem necessariamente uma cultura de olhar para as coisas que nós fazemos e reconhecer nelas o valor do trabalho delas. A gente busca muito mais aquilo que é feito do lado de fora do que do lado de dentro. Cara, eu vou aproveitar só esse adendo aqui para poder fazer um gancho super legal, porque esse tipo de identidade aconteceu com o Anipolitan, que durante 20 anos a gente sempre teve uma mascote de cor branca. Quando a gente fez a mascote de cor negra, o engajamento foi tão absurdo. Aumentou. E as pessoas falaram, eu agora consigo me ver. Eu me vejo e me identifico. Em alguns lugares é só um detalhe aqui. Faz toda a diferença. E a dimensão do se ver, a gente ainda cai muito. Tem uma anedota que eu normalmente conto quando eu vou falar dessa situação. Eu fui para Paraíba, para João Pessoa, a fazer a abertura de um programa, uma fala numa abertura do programa de aceleração. E alguns dos jogos que eu participei da avaliação, dos jogos que foram selecionados, eram em estética de estilogravura, simulando cordel. E eu perguntei àquele conjunto de jovens adultos ali presentes, quantos deles leem cordel? Ninguém. Cheguei ontem em João Pessoa, me convidaram para jantar fora, fui numa praça pedir macaxeira. Eu venho numa parte da Bahia que chama de aipim, mas A entre gente paraibanos, chama Rio Grande do Norte, onde eu moro também. entre os macaxeira. paraibanos, chamaremos de como paraibanos, macaxeira, carne do sol, e no meio da história, chega um sanfoneiro e começa a tocar Luiz Gonzaga no meio da praça. E aí eu virei pro grupo e disse, inclusive muito cabível, porque a gente está aqui num cenário de tecnologia, a mais importante tecnologia cultural da história da humanidade é a gastronomia, porque ela literalmente nos mantém vivos. Então, muito mais importante para mim, enquanto pessoa baiana que tá nesse eixo do Nordeste, para me reconhecer no jogo do que jogar um jogo de... E não é nenhum problema, tem jogos que são xilogravura porque são xilogravura mesmo, mas é muito mais representativo de mim um jogo que eu levante de manhã e minha personagem coma cuscuz e tapioca e saia de casa e esteja ouvindo... Gente, a gente tem as maiores bandas do país. O Norte e o Nordeste vão ter as maiores bandas do país. Michel Teló não faz shows maiores que Calcinha Preta. O U2 no Brasil não faz shows como os shows de Calcinha Preta, sabe? E não tem um jogo da gente ouvindo forró. É muito mais significativo para a gente extrapolar esse lugar da caricatura e começar... Mas isso exige um outro trabalho, que é de nós nos reconhecermos enquanto agente da cultura. E você falou do forró, mas a gente tem também outras representações e músicas, como o próprio Mangue Beat em Pernambuco, né? Tem um monte de coisa, inclusive, que tem para alguns jogos aquela pegada Samba, mais... reggae e o axé. Samba, reggae e o axé, né? Então, assim, e alinhando um pouco aqui com o que E já pra gente ir encerrando... é fundamental, e a gente está falando muito do lugar do consumidor, mas a gente precisa falar também do lugar do público. É indiscutível, e eu fico muito agradecido, inclusive aqui fazer um agradecimento de público, não somente a você, Fred, pelo convite, pelo acolhimento, Boba. Pelos profissionais que estão aqui com a gente. Grande Laerte ali, ó. Laerte, Amanda obrigado. aqui fazendo agenda. A gente não tem como fazer evento sem ter a galera da técnica,
os zeladores, é fundamental esse reconhecimento e agradecer à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e também fazer um apelo. Sim. É preciso olhar para a gente onde a gente está e se despir do preconceito e nos encontrar do jeito que a gente se encontra. Não é possível, não será possível dar prosseguimento a esse trabalho extraordinário que nós temos feito sem que pessoas como eu, como o Ricardo, como as pessoas que a gente tem na associação, sem que elas sejam os protagonistas da política. Porque são as pessoas que estão fazendo, que sabem quem são as dificuldades. E a gente vai precisar da política, porque existem coisas que extrapolam a dimensão individual. Sempre. Só pra gente encerrar agora, como é que entra em contato, Ricardo, contigo? Como é que entra em contato contigo, Loba? Olhando ali pra câmera e agradecer a vocês aí pelo esse papo maravilhoso. Maravilha, muito obrigado. Se quiser falar com a gente, é só seguir @Gamepolitan ou @42Cultural. Pronto, no meu caso, para a associação, no Instagram, @BahiaIndieDev, Bahia Indie, INDIE, que é de independente. Né? E eu, alcateia.studio. Valeu, gente. Voltamos já. Você assistiu Varejo Cast. Saiba mais sobre o Varejo Cast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este Varejo Cast foi editado por Yannis Maciel.